Observação aqui, na verdade é um relembrar e viver. Nós temos benfeitorias necessárias, úteis e voluptuárias. Qual que é a diferença entre elas? Necessárias, basicamente se destinam à conservação do bem. Então, se você tem um bem que, se não tiver aquele investimento, ele pode se depreciar, ou ele pode ruir, ou pode causar algum tipo de dano que vai desvalorizar. Então, são benfeitorias necessárias. Benfeitorias úteis, elas aumentam ou facilitam o uso do bem. Então, um exemplo, construção de garagem, instalação de grade protetora nas janelas contra arrombamentos, fechamento de varanda, aquelas varandas envidraçadas, deixa bonito, na casa de praia todo mundo tem, põe aquela tudo de vidro, aquela persiana de vidro que eles falam. Então, elas aumentam e facilitam o uso. E as voluptuárias, que são benfeitorias, elas não aumentam e não facilitam o uso. Em compensação, elas tornam mais bonito, mais agradável, valorizam o imóvel. A gente tem aí questões de jardinagem, decoração, são questões meramente estéticas. A piscina. A piscina, a maioria entende que seria voluptuária, porque não aumenta o uso, nem facilita o uso, não melhora o uso da casa como piscina, mas você, como a piscina, você faz que a casa seja mais valorizada, mais bonita, mais agradável, ok? Então, fica aí essa observação. E o último inciso, inciso 5, os frutos civis, rendimentos, ou naturais decorrentes de bens comuns ou particulares de cada cônjuge percebidos na constância do casamento ou pendentes quando cessar a união. Então, basicamente, pensa, um dos consortes, uma das partes dos nubentes possui um imóvel e esse imóvel é alugado ou está alugado. Então, você tem rendimentos oriundos daquele imóvel. Esse imóvel, se ele é de ambos os cônjuges, ele é partilhado. E se for só de um dos cônjuges, recebidos durante o casamento, também é partilhado. Guilherme, não acho isso certo e tal. De rendimentos. Lembra quando a gente falou lá, questão de rendimentos, salários, soldos, meio soldos, então pensão, aposentadoria, então, é a mesma coisa. Entra como rendimento, entra como ganho para o casal e aquilo vai se reverter para ambos os cônjuges, ok? Independente. Observação importante, A primeira observação aí, uma decisão de 2005 relacionada a verbas trabalhistas, O que aconteceu? A pessoa trabalhou na empresa, depois de 10 anos trabalhando na empresa, casado, trabalhou 10 anos na empresa enquanto era casado e depois foi mandado embora, separou e foi mandado embora. E aí ele recebe as verbas indenizatórias trabalhistas depois que o casamento já se encerrou, depois que já tinham sido feitas as partilhas. A outra parte faz jus a essa indenização trabalhista? Essa indenização trabalhista não é referente ao período que estavam casados? Não estava dentro do período que eles estavam casados? Então, faz jus sim. Metade dessas verbas trabalhistas é da outra parte, ok? Então, é devida à ameação das verbas trabalhistas pleiteadas judicialmente durante a constância do casamento, ok? Então, decisão aí da terceira turma do STJ, decisão da nossa queridíssima ministra Nancy Andrighi, ok? Vamos lá. Segunda observação, e aí uma decisão da STJ de 2016, que é relacionada a fundo de garantia. Como é que fica o fundo de garantia? Vamos pensar na seguinte situação. Entrei na empresa, comecei a trabalhar, comecei a receber fundo de garantia, começou a ter depósito do fundo de garantia. E aí, 2 anos depois, eu me casei. Então foram 2 anos de depósito de fundo de garantia antes do casamento. Me casei e continuei trabalhando na mesma empresa, continua sendo depositado no fundo de garantia. Fiquei casado por 10 anos e houve o divórcio, houve a divisão de bens. Como ficam essas verbas
indenizatória, essas verbas do fundo de garantia. E aí, primeira coisa, e se, não, vamos analisar aqui, todo o valor depositado durante o casamento, durante a relação conjugal, é dos dois. Ou seja, com o término da relação conjugal, se tiver ainda dinheiro, né, no fundo de garantia, não foi utilizado para nada, não foi sacado, é comunicado à Caixa Econômica Federal, deve ser comunicado à Caixa Econômica Federal, e o direito de recebimento dessa metade é da esposa, né, ou do marido, né, da outra parte. Ok? Mesmo se encerrado o casamento, a parte continuou trabalhando, né, mais 10 anos, aí depois de 10 anos, mesmo com o fim do casamento, ele recebe essa verba, tá? Aquela lá do início, daqueles 10 anos que eles foram casados, vai estar guardadinha, dela, ok? Inclusive, 40% em cima e tudo, vai ser dela. E se aquela parte, aqueles 2 anos antes do casamento, recebido do fundo de garantia, foram utilizados para compra de casa própria do casal. Entenderam? Então, durante o casamento, utilizaram o fundo de garantia como entrada, por exemplo. Que você pode utilizar o fundo de garantia como parcela de entrada de imóvel próprio. Então, ele utilizou todo o fundo de garantia, não só o que foi adquirido durante a constância do casamento, como aquela partinha do início do casamento, antes do casamento, 2 anos que ele recebeu o fundo de garantia. Tá? Esses 2 anos que ele recebeu antes do casamento, que foram levados para dentro da parcela total e utilizados para entrada desse imóvel próprio, isso é dele. Okay? Então, ele faz jus, haverá uma compensação desses valores. Tá? STJ decidiu em 2016, decisão do nosso querido ministro Luiz Felipe Salomão. Okay? Vamos lá. Bens imóveis. Tá? Desculpa, bens móveis. Bens móveis considera-se que foi adquirido na constância do casamento. Então, há uma presunção relativa de que esses bens eles foram adquiridos na constância do casamento. Por que presunção relativa? Por quê? Porque um dos cônjuges pode alegar que é propriedade exclusiva dele, e aí cabe a ele que está alegando fazer prova. Se ele não tiver como provar que aquele bem foi adquirido por ele antes do casamento, os bens serão divididos. Ok? Vamos lá. Com relação a bem imóvel. Bem imóvel, né? O registro do bem já vai dizer se é anterior ou posterior ao casamento. E aí é uma pergunta. No caso de bens particulares durante a comunhão parcial, eu tenho um bem imóvel meu que eu tinha antes do casamento. Se eu quiser vender o meu imóvel particular, eu preciso da outorga da outra parte. Meu bem, eu trouxe. Né? Se houver divórcio, se houver essa separação de bens, ele é meu. Mas se eu quiser vender na constância do casamento, eu preciso de outorga? Precisa. É necessária. Ok? Então tá lá a regra do 1647, inciso 1º do Código Civil. Vão seguindo aí no Código Civil de vocês. E também enunciado 340 do Conselho de Justiça Federal do STJ. Então tá lá, no regime da comunhão parcial de bens, é sempre indispensável a autorização do cônjuge ou seu suprimento judicial para atos de disposição sobre bens imóveis. Okay? Qual que é o objetivo? O objetivo é proteger eventuais benfeitorias em bens particulares que são comunicáveis. Então, por mais que o imóvel seja meu, como os rendimentos desse imóvel eles são partilhados, a outra parte, em interesse em aumentar esses rendimentos, pode ter colocado dinheiro, rendimentos, esforço, né? Seja às vezes financeiro ou até físico, né? Laboral mesmo, no imóvel, criando benfeitorias, né? Necessárias ou úteis. Então, essas benfeitorias, por serem indenizáveis e para buscar proteger esse outro cônjuge, é necessário a outorga dele, ok?
E passamos para o nosso segundo regime de bens, que é o da comunhão universal. Então, querendo os cônjuges que o casamento seja não só uma união plena de vidas, mas também uma união plena de bens, né, de patrimônio, eles formalizam esse pacto, formalizam, né, essa vontade no pacto pré-nupcial, antinupcial, ok? Então, optando pelo regime da união, da comunhão universal de bens, tá? Aqui a gente tem um único regime que a gente possibilita a troca da titularidade do patrimônio sem que haja qualquer mudança de registro do bem ou pagamento de imposto de transmissão. Então isso é importante. É o único momento onde você tem a troca de titularidade, né, por exemplo, bens imóveis, sem a necessidade de registro ou de pagamento de qualquer tipo de imposto de transmissão, né? Na verdade, o que ocorre aí é uma doação mútua, né? Então, o que os cônjuges estão fazendo é doando metade de tudo que eles têm para o outro, né? Uma doação mútua, uma doação conjunta, tá? Então, adquire também não só bens, como dívidas. Um só está levando bens e o outro só está levando dívidas, né? Que bom, que pelo menos, né, no final se anula. O problema é quando os dois trazem dívidas, aí que a coisa fica feia e fica complicada, né? Eu não tenho nada, você não tem também, igual pobre quando casa. Pobre quando casa é desse jeito, né? Então, assim, é união de dívida. Mas também não tem problema, porque se não tem patrimônio, não tem como executar. Tá? Então, esse caso, doação, né? Doação de dívida nunca é legal, mas é possível. Pois bem, apesar dessa comunicação, apesar dessa fusão, né, de bens que a gente vai se tornar uma universalidade, nós temos alguns que são incomunicáveis. Quais são esses bens incomunicáveis? Está lá no artigo 1668, então confere aí no seu códigozinho que está do seu lado. Inciso 1º. Bens doados ou herdados com cláusula de incomunicabilidade e os correspondentes subrogados. Então, se eu tenho um bem com cláusula de incomunicabilidade, né, recebi uma herança do meu pai, e aí nessa herança eu recebi uma casa, e essa casa havia, né, uma cláusula de incomunicabilidade, e às vezes até de impenhorabilidade. Então eu não posso, impenhorabilidade não, né, no meu exemplo que não vai caber, mas incomunicabilidade. Se eu vender essa casa e comprar outra, por exemplo, no mesmo valor, ou outra um pouco mais barata, essa cláusula ela migra, né? Porque esse patrimônio ele é subrogado das condições do anterior, ok? Segundo, bens gravados de fideicommício e o direito do herdeiro fideicomissário antes de realizada a condição suspensiva. Como é que funciona isso? Vamos entender. Vamos entender então como é que funciona o fideicommício. É uma questão vinculada lá ao direito de sucessões. Imagina a segunda hipótese, a seguinte hipótese. A pessoa morreu, né, o decújus lá morreu, sofreu um pequeno falecimento, e um dos bens dele, a casa, ele diz, olha, eu vou deixar a minha casa de praia para filha da minha sobrinha. Só que a minha sobrinha, ela tem 10 anos. A minha não, né? Do decújus. Tem 10 anos, ela não tem filho ainda. Então ele diz, olha, enquanto essa criança não nasce, eu vou deixar a minha casa de praia na mão, né, do meu amigo fulano. E então o fulano ele vai ficar responsável por essa casa de praia até o nascimento da filha da sobrinha dele, okay, do decújus, que é então uma doação, né, na verdade uma herança para um concepturo, aquele que será concebido, ok? E aí nós temos as seguintes figuras dentro do fideicommício. O fideicomitente, quem que é? É o testador, né? É o decújus, é o morto, o que sofreu lá o pequeno falecimento. Nós temos o fiduciário, que é o vizinho, né? O amigo do testador, aquele que vai ficar temporariamente com esse bem. O fideicomissário, que é o
concepturo, então o filho ou a filha, né, da sobrinha, né, é um concepturo, uma expectativa ainda, né, de existência. E o fideicometido, o que é o fideicometido? É o objeto, a coisa, né, a casa de praia, ok? Entenderam aí? As nomenclaturas são complicadas só, mas a ideia é essa, né? É, no caso da pessoa que vai ficar com aquele bem, enquanto o verdadeiro herdeiro, ele ainda não pode adquirir, ele não pode incorporar aquele patrimônio. Okay? Seguindo aí, né, os incisos 4 e 5, inciso 3. As dívidas anteriores ao casamento, salvo se tiver com origem dívidas relacionadas com o casamento. Então, são relacionadas dívidas, né? Eu trouxe, que nem eu falei lá no início, né? Eu trouxe as dívidas, vamos juntar aqui, né? Pobre traz dívida de um lado, traz dívida do outro. Mas essas dívidas que eu falei, elas têm que ser sido adquiridas para o casamento, né? Então, o que eu fiz? Comprei um vestido, comprei local, aliança, né? Aluguei um lugar maravilhoso, contratei uma banda, né? Chamei a Anitta para cantar no dia. Então, fiz várias dívidas para mega festa, só que eu não tinha R$1. Então, a gente casa e essas dívidas todas, elas vão se juntar no bolo, né? Mas você não tem R$1, eu também não tenho R$1, e por que a gente fez uma festa dessa? Porque a gente é brasileiro, né? A gente vai empurrando com a barriga, pagando do jeito que tá. Então, questão de enxoval, despesas, né? Todas as despesas referentes aí ao casamento, referentes a essas questões, né? Guilherme, é frente a noivado. Aí, como a gente tem que fazer uma interpretação restritiva, mas ele entende que não, né? Noivado está lá atrás. Eu não sei que você noivou num dia e casou no outro, ok? Mas aí relacionadas exclusivamente com o casamento, ok? Ou com a união, né? As pessoas que realizam uniões estáveis não necessariamente formalizam elas através de contrato de convivência, muitas vezes só se juntam, né? Como corriqueiramente se diz, mas normalmente faz uma festa, faz um evento, né? Há uma necessidade de um rito de passagem, né? De você transpor essa nova fase da sua vida, e a necessidade de uma comemoração. Okay? Então, isso tudo vai se comunicar. E aí, para a gente encerrar a questão, esse regime de bens, falta a gente dizer que os bens, os frutos, né, na verdade, os frutos dos bens incomunicáveis, eles são de ambos, eles se comunicam. Então, mesmo o bem incomunicável, rendimento de frutos, ele é comunicável, ok? Sendo extinta a comunhão, feita a divisão, né, do ativo e do passivo entre as partes, é essa a responsabilidade de cada um, tá? Mas eventuais dívidas que surjam após a dissolução da sociedade conjugal, mas que têm origem em algo dentro da sociedade conjugal, né, da época da sociedade conjugal, aí sim haverá responsabilidade de ambos os cônjuges e não apenas de um. Fazendo uma última ressalva aqui, que é uma ressalva até levantada pela Maria Berenice Dias, que até de forma injustificada, né, não há um motivo plausível, né, o Tartucci coloca que seria por uma questão de estabilização do núcleo familiar, mas Maria Berenice Dias entende que seria injustificado, que é negado aos cônjuges casados no regime da comunhão universal de contratar sociedade entre si ou com terceiros. Está lá no artigo 977. Ok? Então, vamos para o nosso próximo regime de bens. O nosso próximo regime é a participação final nos aquestos. A participação final dos aquestos é um regime extremamente complexo, nada simples, tem exceções complicadas, né, de se tratar dentro de um casamento. Ele vem importado de uma legislação nórdica, então assim, de uma cultura muito diferente da nossa. Então é um tema muito complexo, tanto que
muito difícil de você verificar a aplicação, a utilização desse regime de bens nos casamentos no Brasil. Um ou outro, se você fizer uma busca, inclusive, sobre decisões, jurisprudências, julgados, vai ser muito difícil encontrar uma ou outra que você acha aqui e ali, porque exige um controle contábil muito grande, com regras exaustivas durante o casamento, né? Você tem que guardar recibo de coisas que você compra. Então, se você ficar casado 20 anos, como é que você vai fazer? 20 anos de recibo, tem que ter uma pasta, né? Assim, regime de bens, na prateleira, assim, no alto. Regime de bens, tudo que você comprar com seu dinheiro, você põe ali. Então, ele é muito complicado, mas vamos tentar entendê-lo. Vamos ver. Basicamente, como é que vai funcionar a regime da participação final dos aquestos? Primeiro que a gente chama de aquestos aquilo que vai ser dividido. Então, quando a gente fala participação final, é porque a divisão é no final. Então, durante o casamento, vai vigorar um regime de bens próximo ao regime da separação convencional de bens, separação de bens. Então, durante o casamento, o que eu trouxe é meu, o que você trouxe é seu, eu vou administrar os meus bens livremente, vou comprar, vou vender, vou fazer o que eu quiser, fazer onerar eles, dar garantia, e a outra parte é a mesma coisa, compra, vende, faz o que quiser, né? Então, aquilo funciona, cada um com os seus bens de forma independente. Na hora que encerra a relação, encerrou a relação, né? Então, houve o divórcio, tudo aquilo que foi comprado, adquirido, né, de forma onerosa ou não, dentro da relação, vai ser dividido. Então, como assim, Guilherme? Entendi. Comprei um imóvel, não preciso de autorização, a dívida é minha. Comprei por 100 mil, vendi por 200 mil, não preciso da outorga da outra parte para vender, né? Peguei 200 mil, então já fiz ali 100 mil reais. Esses 100 mil reais comprei um outro imóvel, e esse outro imóvel vendi, fiz mais 300 mil reais. É meu, administração minha, eu faço o que eu quiser. Depois, quando encerrar o casamento, todas essas compras que eu fiz, todos esses ganhos, eles vão ser contabilizados como a minha parte que eu vou trazer para dividir com você. E do seu lado a mesma coisa, tudo que você fez, tudo que você ganhou, tudo que você perdeu, tudo que você gastou, você traz. Então, vamos lá, compramos um carro, o carro está no seu nome, mas eu entrei com reforma do motor, por exemplo, era um carro usado, então vou lá e guardo a notinha, por enquanto é meu. Chegar lá no final, a gente vai computar, olha, eu gastei isso, paguei isso, mas também tive esse lucro, vamos juntar tudo aqui e ver quanto deu o bolo final e aí a gente divide. Então, é muito complexo, por quê? Porque exige, durante o casamento, que você guarde documentação de tudo que você fez, tudo que você adquiriu, tudo que você alienou, tudo que você realizou ao longo do casamento. Então, é extremamente complexo, é contábil, né? Acho que 2 contadores conseguiriam casar dessa forma. E, claro, há exceções, há situações que não se comunicam. Quais são essas? Quais são essas exceções, então? Então, está lá no artigo 1674. Bens anteriores ao casamento e os que em seu lugar se subrogaram, substituição, a gente já trabalhou nos outros regimes isso. Bens que sobrevieram a cada cônjuge por sucessão e liberalidade, também já trabalhado isso. E dívidas relativas a esses bens, esses bens do primeiro e do segundo. Com relação a bens móveis, a gente usa a mesma regra. Presumo adquirido durante o casamento. Uma presunção relativa, se você alegar que é só seu ou só do outro, né, tem que comprovar, ok? Já falei, os bens alienados, que já foram alienados, eles serão trazidos, esses valores, para a divisão, né? O professor Flávio Tartucci coloca, né, no livro dele que é um regime justo, porque valoriza o trabalho de cada um, mas é de difícil aplicação pela prática diante da complexidade. Se uma parte, por exemplo,
salda uma dívida do outro, depois ele vai ter que comprovar que ele pagou uma dívida que não era dele, que era do outro, porque senão no final isso vai ser computado contrariamente a ele. Então é uma questão muito complexa. Imaginando durante o casamento você fica fazendo continha de o que é meu, o que é seu, o que eu gastei, o que eu não gastei, né? Isso, se a gente analisar, isso depõe contra o próprio objetivo do casamento, o próprio objetivo da união, ok? Com relação aos bens imóveis, está no 1681 do Código Civil, são de propriedade do cônjuge cujo nome constar no registro, salvo impugnação dessa titularidade, cabendo o cônjuge proprietário o ônus de provar a aquisição regular do bem de forma individual. Então aí dá uma inversão, né? É meu, mas se você questionar que é seu também, eu tenho que provar que é meu. Então, há uma inversão aí probatória, ok? Então, quem não está no domínio é que alega e eu que tenho que provar, ok? Por último, a gente tem o regime da separação de bens. O regime da separação de bens, ele pode ser convencional, quando há um acordo, né, como convenciona a utilização desse pacto antinupcial, ou legal ou obrigatório, né, que são aqueles do artigo 1641 do Código Civil. Então a regra básica qual que é? Não há comunicação de qualquer bem, seja posterior ou anterior à união, cabendo a administração desses bens de forma exclusiva a cada um dos cônjuges, ok? Então, cada um deles pode alienar, pode gravar com ônus real os seus bens, mesmo sendo imóveis, tá? Na hipótese que for convencionada a separação de bens. Com relação à separação legal ou obrigatória, há uma polêmica muito grande que será analisada aí em outro momento, né? Está lá retirada da súmula 377 do STF, então já vai dar uma olhada aí no artigo 377 do STF. Nada muda no regime na questão patrimonial, ok? Então, o patrimônio que um trouxe fica com ele, o patrimônio que o outro trouxe fica com ele, cada um com os seus problemas, com o seu patrimônio, com as suas dívidas. Porém, seja na separação convencional, seja na separação obrigatória, ambos os cônjuges são obrigados a contribuir com relação às despesas do dia a dia, né, as despesas do lar, na proporção do seu rendimento, na proporção do seu trabalho, de acordo com o artigo 1688, salvo pacto antinupcial. Então, pode ser acordado, olha, eu vou pagar isso, vou pagar 30%, vou pagar 90%, das contas você paga 10%, 20%, isso pode ser negociado? Pode ser negociado, a não ser que isso traga desproporção, a não ser que isso viole, né, um princípio basilar, que é o princípio da dignidade da pessoa humana, ok? Então, lá no artigo 1650 diz, é nula a convenção ou cláusula dela que contravenha disposição absoluta em lei. Então, se aquele cônjuge que tem maior dificuldade financeira, a ele couber, né, cumprir com todas as obrigações, essa onerosidade excessiva ela vai gerar nulidade absoluta da cláusula, ok? Então aqui nós encerramos os 4 regimes, ok? Qualquer dúvida, manda para mim, vocês têm aí os meus contatos, manda perguntas, estou à disposição para o que for necessário. Um grande abraço a todos, boa tarde, boa noite, bom dia e nos vemos no próximo vídeo.